Livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Capítulo 8, versículo 32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. 1 Samuel 6:6. Por que, pois, endurecereis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir. E eles não se foram. Então, quando nós olhamos aqui no Êxodo a respeito das pragas do Egito, as 10 pragas, nós vemos algumas expressões tais como endureceu o coração de Faraó e Faraó endureceu o seu próprio coração, entendendo assim que tanto Deus endureceu o coração do Faraó como o Faraó endureceu o seu próprio coração. Alguém disse que Deus endureceu o coração de Faraó? Sim, só que de forma indireta. Ou seja, Deus permitiu que o coração de Faraó endurecesse. Exemplo, o livro do Jó registra que Deus teve um diálogo com Satanás e Satanás impôs uma situação de sofrimento, de dor, de morte, de destruição sobre o Jó e toda a sua casa, sem igual. Perdeu os seus filhos, eram 10, os seus servos, que eram incontáveis, perdeu a saúde, roubaram os seus camelos, as suas ovelhas foram queimadas. E ao final, a Bíblia diz que aquele mal foi Deus que enviou sobre Jó. O próprio Jó fala que Deus enviou aquele mal sobre ele. E nós sabemos que Deus não enviou. Deus enviou indiretamente, porque na verdade Deus permitiu que aquele mal sobreviesse ao Jó. O mesmo nós podemos entender em relação a Faraó. O coração duro do Faraó, Deus endureceu indiretamente, ou seja, Deus confirmou um coração que já era duro. Porque quando nós pegamos aqui, por exemplo, no Êxodo, o capítulo 3, versículo 19, o que diz aqui? 3,19. Fala assim: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Deus já sabia, Deus falando para o Moisés que ele iria lá reivindicar a saída do povo perante o Faraó, e já falou, já preveniu Moisés, dizendo: e eu sei que o Faraó não vai deixar o povo ir. Mesmo debaixo de uma mão forte, ele não vai deixar. Quer dizer, o Faraó já estava de coração duro. O próprio nome Faraó quer dizer casa grande, e grande é só Deus. O Paulo, quando teve um encontro com Deus, ele que se chamava Saulo e também Paulo, ele passou a ser chamado mais de Paulo, que quer dizer pequeno. Porque diante de Deus, todos nós somos pequenos. Diria João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Então nós vemos que Deus endureceu o coração de Faraó, endureceu de forma indireta, ou seja, permitiu que o coração do Faraó fosse confirmado, porque o coração do Faraó já era um coração duro. Os egípcios também. O Egito é um tipo do mundo. O mundo está vivendo aí essa dureza total e Deus está permitindo. E aquilo que ocorreu no Egito também trata-se de um
de um arquétipo, de uma figura do mal que se iniciou lá no Éden e vai culminar durante a grande tribulação na figura do anticristo. O pecado imperando até aqueles dias quando finalmente Jesus virá para destruir o mal, colocar anticristo e falso profeta no lago de fogo, prender Satanás por 1000 anos, que é o autor do mal moral. E outra coisa, nós temos que entender um texto difícil buscando o mais fácil. O mais fácil está em 1 Samuel 6,6, onde é dito: diante das pragas que vieram sobre os filisteus, por eles terem roubado a arca do Senhor, eles resolveram levar de volta e alguém sugeriu que eles deviam apresentar um sacrifício a Deus e não permitir que os seus corações se tornassem duros como o coração de Faraó e os egípcios. Quando a Bíblia, por exemplo, lá em Provérbios 16:4, diz que Deus fez o perverso, Deus fez indiretamente, ou seja, ele permitiu que o homem se tornasse perverso. A resposta está 7:29 de Eclesiastes. Deus fez o homem justo, só que ele se meteu em muitas astúcias e se tornou perverso. Então Deus não fez o perverso. Deus permitiu que o homem se tornasse perverso. Mas Deus é tão misericordioso que faz um convite a todos os que se encontram nessa situação de perversidade. Lá em Isaías é dito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E diz também: deixe o perverso o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá. Ele é rico em misericórdia. Ezequiel 18, 23 e 32. É dito que Deus não tem prazer na morte do perverso. Então é isso. Deus endureceu o coração do Faraó, endureceu indiretamente, ou seja, permitiu que o coração do Faraó, que era duro, continuasse duro, e foi glorificado em Faraó, porque Deus, ele não permite que os seus planos não sejam cumpridos. E mesmo diante de toda uma situação de malignidade, de apostasia, de perversidade, de injustiça, Deus é Deus suficiente e soberano para fazer cumprir os seus propósitos. Valério Pontes, se inscreve, compartilha. Vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.